Alô? Então, para iniciar a palestra, vou apresentar o professor André Assis. O professor André Assis, ele é bacharel em Física, se formou na Unicamp, fez doutorado direto na Unicamp também, e depois fez 4 pós-docs, dois na Alemanha, e um na Inglaterra e outro nos Estados Unidos. Ele é professor da Unicamp desde 1989 e publicou vários livros, várias traduções, publicou livros tanto em inglês quanto em português. Certo? É a tradução do livro do Ótica e do Princípio do Newton, entre outros. Então, por favor, com vocês, o professor André Assis. Eu vou lá, eu vou ajudar. Professor, o senhor pode ficar aqui na frente, Tá bom. Eu fico aí. Não, tá bom. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer ao professor Sérgio, diretor aqui da Física, o professor João Paulo Chaib, pelo convite para a gente estar aqui com vocês hoje, aqui na Universidade Católica de Brasília. E aí a gente resolveu apresentar para vocês como tema a mecânica relacional, que é um dos assuntos que a gente vem pesquisando na Unicamp, já há uns 25 anos que a gente vem trabalhando sobre esse tema. E aí aqui o tema é mecânica relacional, que é um título de um dos nossos livros. Quem de vocês tiver interesse, esse livro está disponível, ele está esgotado atualmente, né? Mas ele está disponível em formato PDF na nossa homepage. Então vocês podem baixar, imprimir, está lá à disposição de vocês. Bom, o assunto que a gente vai discutir aqui com vocês hoje é a base da mecânica clássica, como formulada por Newton, há 300 anos atrás. Então, Newton, ele é o maior, eu considero como o maior cientista que a gente já teve, juntamente com Arquimedes. Ele é britânico, nasceu na Inglaterra, 1642, morreu em 1727. E aí ele tem, a principal obra do Newton, chama Princípios Matemáticos de Filosofia Natural. Ele foi publicado há 300 anos atrás, 1687. Esse livro ele já está totalmente traduzido para o português. Então, ele está disponível a vocês, foi publicado pela editora da USP. Ele é dividido em 3 partes, a primeira foi publicada em 90, e a segunda e a terceira agora em 2008. Então, eu sugiro fortemente a vocês de pegarem um livro do Newton e folhearem, verem aquilo que ele fala, a maneira dele raciocinar, como é que ele apresenta seus argumentos, suas conclusões. É algo extremamente rico para a nossa formação isso daí. Como está tudo em português, então acho que vale a pena vocês darem uma olhada. Acho que vocês vão aprender muito com isso. Não só estudem pelo Halliday, peguem o original, acho que vocês vão ver, Pai da Criança, vale muito a pena, tá? Então, fica esse recado aí para vocês. Próximo. Eu vou discutir aqui hoje com vocês 3 experiências. E aí essas experiências, a gente vai tentar realizar essas experiências aqui, e aí tentar discutir o que é que tem por trás dessas experiências. Então a primeira é a famosa queda livre da maçã, né? Então, é a
experiência, ela essencialmente vem com Galileu, que é quem enxerga que os corpos caem com aceleração constante, e tem a famosa história da maçã como sendo uma das inspiradoras para Newton, para chegar na teoria da gravitação universal. Então ela é aparentemente muito simples, né? Só você jogar uma pedra, ela cai, né? Mas por trás dessa experiência muito simples, tem alguns mistérios e algumas coisas muito profundas nessa simples experiência de queda livre, que nada mais é do que isso. O que é que tem por trás nessa experiência? Bom, não tem apenas a maçã e a terra. Em princípio, ao redor da gente tem o teto, essas paredes, mas tem também as estrelas, que Newton conhecia, e tem as galáxias, além da Via Láctea, que Newton não conhecia. Mas está cheio de coisa ao redor da maçã e da terra, tá? Então, em princípio, para eu estudar o movimento da maçã, eu não posso, em princípio, esquecer as estrelas e galáxias, né? Por que não? Bom, a gente fala, Newton falou que matéria atrai matéria, tem a lei de Newton da gravitação, então tudo está puxando a maçã. Então a gente fala, mas a estrela está muito longe, então pode ser que a força que a estrela faça na maçã seja muito pequenininha. De fato, para uma estrela é pequena, mas e todas as estrelas? Quem sabe o universo é infinito? Quem sabe tem infinitas galáxias? Então a força de uma galáxia na maçã pode ser pequena, mas todas elas juntas pode ser uma força muito grande. Pode até ser maior do que a força que a Terra puxa para baixo. Então, em princípio, a gente tem que levar em conta tudo, não apenas a Terra e a maçã, para eu estudar a queda livre. Vamos ver como é que Newton resolveu esse problema. Então, aquela lá é a famosa lei de Newton da gravitação universal. Matéria atrai matéria na razão direta das massas e na razão inversa do quadrado de suas distâncias. Bom, quem está interagindo com a maçã? Como eu falei, tem a Terra e tem as estrelas e galáxias. Então, primeiro, a minha maçã é o que está o M pequenininho ali, e aquele círculo ali representa as estrelas e galáxias, tá? Tem estrela e galáxia para tudo quanto é lado. Tem a estrela aqui em cima, a estrela aqui embaixo, a direita, a esquerda, a galáxia também. Aí Newton, então, teve que somar todas as forças dessas estrelas e galáxias. Aí ele fez isso realizando uma integral. O análogo nosso que a gente faz com uma integral. Olha o resultado que o Newton obteve. Isso daqui é lá no livro do Newton, Palavras do Newton. É o Teorema 30 do Newton. Se para cada ponto de uma superfície esférica tenderem forças centrípetas iguais, que diminuem com o quadrado das distâncias a partir destes pontos, afirmo que um corpúsculo localizado dentro dessa superfície não será atraído de maneira alguma por estas forças. Então, uma estrela puxa para cima, outra para baixo, uma para a direita, para a esquerda, soma tudo, Newton mostrou que dá zero. Isso só vale para forças do tipo da do Newton, que cai com 1 sobre R2. Mas é um teorema, está provado. Tá? Então, a somatória de força de todas as estrelas na maçã é zero, de todas as galáxias na maçã é zero. Então, só vai sobrar a Terra. Mas a Terra também é grandona. Então, qual é a força que toda a Terra faz na maçã? Tem uma parte da Terra que está lá, tem outra que está lá. Qual que é a resultante? Aquela força lá vale só para 2 pontos. Mas e a Terra grandona e a maçã pequenininha? Aí é o próximo teorema do Newton. Agora está a maçã aqui e esse círculo aqui representa a Terra. Palavras do Newton de novo, é o próximo teorema dele. Supondo-se o mesmo que acima, afirmo que um corpúsculo localizado fora da superfície esférica é atraído em direção ao centro da esfera com uma força inversamente proporcional ao quadrado da sua distância até esse centro. Então, se ele somou, depois que ele somou todos os pedacinhos da Terra atraindo a maçã, ele viu que a resultante era para baixo, apontando para o centro da Terra, e caía com o quadrado da distância entre a maçã e o centro da Terra,
não entre a maçã e a superfície, entre a maçã e o centro da Terra. Ou seja, é como se toda a Terra tivesse concentrada no centro. Próxima. Então agora Newton já está pronto para resolver o problema mais simples da mecânica clássica, que é queda livre, né? Então a gente tem a força da Terra mais a força das estrelas atuando na maçã é igual a ma. Essa é a segunda lei de Newton. Massa vezes aceleração. Tá? Bom, próxima. A força da Terra é como se toda ela estivesse no centro. Então é o G, massa da maçã, massa da Terra dividido pelo raio da Terra ao quadrado. A força das estrelas deu zero. Newton não conhecia a galáxia, mas usando o mesmo teorema de que cada uma puxa para um lado, a resultante delas dá zero. Então só vai sobrar o ma. Aí eu passo, divido pela massa, obtenho aquele valor ali. Que a aceleração vai depender da massa gravitacional dividida pela massa inercial da maçã, G, massa da Terra, dividido pelo raio da Terra ao quadrado. Próxima. Aí, agora aqui vem um dado muito importante que foi descoberto pelo Galileu. Galileu não só descobriu que o corpo cai com uma aceleração constante, mas o Galileu descobriu que se a gente puder desprezar as forças de atrito do ar, então todos os corpos caem com a mesma aceleração, qualquer que seja o peso deles e qualquer que seja a composição química. Então, por exemplo, um chumbo e uma rolha, eles caem juntos. Isso significa, naquela expressão ali do Newton, tem o G, a massa da Terra e o raio da Terra. Agora o mg, m minúsculo, mzinho g sobre mzinho i, depende ou do chumbo ou da pena que está caindo. Então, como eles caem juntos, aquela razão ali, massa gravitacional do chumbo dividida pela massa inercial do chumbo, é a mesma do que a massa gravitacional da rolha dividido pela massa inercial da rolha, do que da maçã, etc. Não depende das propriedades químicas ou a densidade do corpo. Então, ele pode cortar essas duas massas. Aqui eu só vou falar rapidamente, mas isso é altamente misterioso. Por quê? A massa que aparece no mg, m1, m2 sobre r ao quadrado é a chamada massa gravitacional, porque é a massa que gera ou sente uma força gravitacional, assim como uma carga gera e sente uma força elétrica. Já a massa que aparece no ma é chamada de massa inercial, é a resistência do corpo a ser acelerado devido a uma força qualquer. Então, se eu quiser saber a massa inercial desse copo aqui com água, eu pego uma mola, estico essa mola e solto. Aí eu meço a aceleração dele. Depois eu pego essa xicrinha aqui, estico a mola do mesmo tanto e solto. Aí a razão das acelerações entre eles vai me dar a massa inercial deles, que não tem nada a ver com gravidade, porque é uma resistência à aceleração devido a uma força qualquer, por exemplo, a uma força elástica. Então aqui não tem nada a ver com gravidade, a massa inercial. Mas da experiência do Galileu é que vem que a gente pode cortar as duas massas. Até que a gente em geral nem fala massa gravitacional e massa inercial, só fala massa e corta. Mas isso é altamente misterioso, tão misterioso que o próprio Newton, a aceleração de queda livre é muito difícil de medir. O próprio Newton, para ter certeza disso, ele fez uma experiência extremamente cuidadosa, em que ele pegou dois pêndulos iguaizinhos, grandões, do mesmo peso, do mesmo formato. Um deles ele colocou uma quantidade de ouro, no outro ele colocou a mesma quantidade de areia, e aí pôs os dois para oscilar, e viu que eles oscilavam juntos. É como se fossem várias quedas livres. Então o Newton descobriu que isso aqui vale com uma precisão absurda, 1/1000. Mas é altamente misterioso isso. Isso daqui sugere que a inércia está ligada com gravidade. Não prova, mas sugere. Tá? Então aí a gente aparentemente resolveu o problema. O problema mais simples da mecânica clássica. Mas ainda tem uma questão que eu queria discutir com vocês. Que aceleração que é aquela do ma?
é a aceleração da maçã em relação a quê? Será que é a aceleração em relação à Terra? Vamos ver de novo Newton. Próximo. Então, segunda lei do movimento de Newton, F igual a ma. Vamos ver o que Newton diz. Que aceleração que é essa? Será que é a aceleração da maçã em relação à Terra? Newton disse: o espaço absoluto, em sua própria natureza, sem relação com qualquer coisa externa, permanece sempre similar e imóvel. Então, para o Newton, aquele Azinho é a aceleração em relação a esse espaço vazio. Mas aí de novo você fala, bom, mas ele deu um nome, espaço absoluto, mas eu não vejo o espaço. Como é que eu vou saber a aceleração da maçã em relação ao espaço? Eu não vejo ele. Eu posso saber a aceleração dessa xicrinha aqui em relação a essa parede, em relação a um passarinho que está voando, mas como é que eu vou saber a aceleração dela em relação ao espaço, se eu não vejo o espaço? Quem sabe o espaço não está fazendo aqui assim? Ninguém sabe, né? Então, é um conceito muito difícil. Mas para o Newton não é aceleração em relação à Terra. E ele também sabia que não era a Terra, porque ele estudou o próprio movimento da Terra ao redor do Sol. Então ele não pode usar a Terra como referencial, tem que ser alguma outra coisa. E ele deu esse nome de espaço absoluto. Mas o que eu estou grifando é que ele disse que não tem relação com nada externo. Bom, Newton sabia que esse conceito de espaço vazio era altamente problemático, mas está na base do F igual a ma, né? Mesmo nesse probleminha simples de queda livre já aparece essa aceleração da maçã em relação a quê? Então será que é mesmo em relação ao vazio? Newton sabia que esse conceito era problemático e ele foi criticado por causa desse conceito. Todo mundo falou, não tem sentido alguma coisa andar em relação ao vazio. A gente não sabe, a gente não vê o vazio, então não dá para eu medir, né? E aí Newton fez uma experiência muito famosa que deu sustentação a essa ideia de espaço vazio. É como se Newton tivesse descoberto o vácuo, experimentalmente. Vamos ver que experiência que é essa. Essa é a segunda experiência que eu vou discutir aqui com vocês hoje. É conhecida como a experiência do balde de Newton. Antes de discutir ela, eu vou realizá-la aqui com vocês. Aqui a gente tem um análogo ao balde de Newton, tá? Então isso daqui é um simples recipiente de shampoo transparente para a gente poder ver o líquido e dentro tem café, tá? Um cafezinho brasileiro. Tá? Então essa daqui a gente vai realizar aqui a experiência do Newton. O Newton usou um balde com água. A gente estava fazendo um análogo com café só para a gente poder enxergar a experiência. Então a gente tem que ver duas coisas. Quando a água está parada, ela está plana. É aquilo que está ali na esquerda, né? Aí o Newton torceu esse balde, torceu bastante a corda, até ela ficar bem torcida. Depois que ela estava bem girada, bem tensionada, aí ele soltou o balde e fez com que ela girasse. Quando ele solta o balde, a água começa a subir para as paredes do balde, e a gente vai fazer aqui. A experiência do Newton nada mais é do que isso, mas é a experiência que eu diria, juntamente com a da queda livre do Galileu, mais importante de toda a mecânica. A gente fala, mas por que isso aí é importante? A gente faz daí todo dia no liquidificador lá em casa, mas foi com essa experiência aqui que o Newton provou que existe o vácuo, o vazio, o espaço absoluto. Aí você fala, mas como que você prova que existe o vazio girando um balde com água?
Bom, então vamos lá. O que o Newton queria entender? Porque de que é que a água, quando ela está parada, ela é plana. E quando ela está girando, ela está côncava. Resposta óbvia. Ela está côncava porque está girando. Quando está parada, está plana. Bom, mas aí o Newton vem e fala, mas girando em relação a quê? Então vamos ver quais são os agentes materiais que estão podendo interagir com a minha água. Tem 3. O balde, que é quem está em contato com a água, a terra, que está debaixo da gente, e o restante do universo. O restante são as estrelas e as galáxias. Bom, na experiência do Newton, inicialmente o balde e a água estão parados. Então vamos supor que o balde faça uma força qualquer numa molécula da água. Depois, quando ele gira, chega uma hora que os dois giram juntos. Os dois giram juntos em relação à terra e a água forma um perfil parabólico. Bom, qualquer que seja a força que o balde faz numa molécula da água na esquerda, é igual na direita, porque não tem movimento relativo entre eles. No início no início só o balde gira e não a água, mas chega uma hora, e é esse ponto que eu queria que vocês pensassem, que aqui é quando os dois estão girando juntos, tá? Então aqui os dois, à esquerda, os dois estão parados em relação à terra, e na direita, os dois estão girando juntos em relação à terra. Num caso, a água está plana, no outro ela está côncava. Se você girar muito rápido, a água entorna. Então o efeito é real, não é só visual, é real, né? Bom, então, aqui à direita, o balde está girando junto com a água. Então, a mesma força que ele fazia quando ele estava parado em relação à água, ele continua fazendo quando os dois estão girando juntos. Porque não tem movimento relativo entre o balde e a água. Então, o Newton elimina o primeiro suspeito material. Não é a rotação da água em relação ao balde que causa a curvatura. Porque mesmo quando os dois giram juntos, que não há movimento relativo, a água fica côncava. Então, o Newton eliminou o primeiro suspeito material, que é quem está em contato com a água. Então, a gente fala, tudo bem, não é o balde, mas é óbvio que é a terra. Por quê? Porque à esquerda, a água está parada em relação à terra. Na direita, não. Na direita, a água está descrevendo um círculo em relação à terra. Então, poderia ser a terra que empurrasse a água para os lados. Aqui tem uma diferença no movimento da água em relação à terra. Mas qual é a força que a terra faz numa molécula da água quando ela está parada? É o peso para baixo. E quando a água está fazendo assim, igual ao meu dedo? Qual é a força que a terra faz no meu dedo? É o peso para baixo. A lei de Newton da gravitação não depende da velocidade, não depende da aceleração. Então não interessa o movimento do meu dedo, a terra só puxa para baixo. Quando a gente descreve a trajetória de projétil, a força da terra é sempre para baixo, mesmo quando o projétil está indo para lá. Ele descreve uma parabólica, mas a força da terra é sempre para baixo. Então Newton fala, também não é a rotação da água em relação à terra, não é a terra que está empurrando a água para os lados, porque a terra só puxa para baixo. Então, não é o balde, não é a terra, quem que sobra? Sobra o restante. Quem é o restante? As estrelas e galáxias. Qual é a força que as estrelas e galáxias fazem numa molécula da água? Aqui. O Newton calculou, é o teorema 30 que eu li para vocês, dá zero. Porque tem estrela e galáxia em tudo quanto é direção. Uma puxa para cima, outra puxa para baixo, dá zero. E quando a água está girando em relação às estrelas, continua sendo zero. Porque a lei de Newton da gravitação não depende da velocidade nem da aceleração. Então o Newton fala, se não é a rotação da água em relação ao balde, não é em relação à Terra e não é em relação ao restante do universo, tem que ser alguém, porque o efeito é real. A água entorna do balde. Então ele deu um nome bonito, espaço absoluto, mas nada mais é do que o vazio. Então, com essa experiênciazinha simples que eu acabei de fazer aqui na frente de vocês, Newton provou que existe o vazio, o vácuo, e que a água está côncava nesse caso aqui, quando ela está girando em relação ao vazio. É como se fosse o vazio que estivesse empurrando a água para os lados. Depois vocês param e pensam um pouquinho nessa experiência, repitam ela em casa. Ela é a base de
toda a mecânica do Newton. O Newton descreve essa experiência antes de falar das 3 leis do movimento. Antes. Para aqueles de vocês que tiverem a coleção Os Pensadores, tem um volume da coleção Os Pensadores que tem Newton. Nesse volume da coleção Os Pensadores, que deve ter nas bibliotecas aqui, ou que vocês encontram no sebo por R$5, vocês vão ver lá o comecinho do livro do Newton, Principia. Lá vocês vão ver, antes das 3 leis, o Newton descrevendo essa experiência aqui. Ela é a base de sustentação de toda a sua mecânica. É ela que diz o que há, que é aquele que aparece lá no F igual a ma. É aceleração em relação ao espaço vazio. Não é aceleração em relação à Terra, nada material. Tá? Então, essa daqui que é a experiência do Newton. Próxima. Terceira experiência que eu vou discutir com vocês. Depois a gente vai para as interpretações. É uma experiência que foi feita 100 anos depois do Newton. Ela foi feita por um cientista francês chamado Foucault. Ela nada mais é do que um pêndulo. Então, eu vou fazer ela aqui com o meu balde do Newton aqui. O que tem de curioso nessa experiência aqui? Essa experiência a gente pode fazer dentro de uma sala fechada como essa. Vamos supor que a gente estivesse no Polo Norte, tá? Vamos supor que a gente está lá no Polo Norte, o Polo Norte está aqui, tem uma bandeira fincada aqui no Polo Norte, tá? Vamos supor que a gente está lá no Polo Norte, eu vou fazer a experiência do pêndulo de Foucault. O que a gente observa? Bom, na hora que eu coloco meu pêndulo aqui para oscilar, vamos supor que eu coloco ele oscilando paralelo a essa parede aqui, tá? Tem até linha desenhada aqui no chão, eu coloco ele, está oscilando aqui, paralelo a essa linha aqui. E aí eu vou deixar ele aqui, a gente está lá no Polo Norte. Aí ele começa, bam, 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 bam. Daqui a 3 horas, a gente volta aqui para ver, ele não está mais aqui. O que acontece? Ele está oscilando aqui assim, ó, 45 graus, depois de 3 horas. Aí você vem daqui a 6 horas, o que acontece? Ele está oscilando aqui assim. É isso aqui que acontece se a gente estivesse no Polo Norte. No Equador não acontece nada. Então, se eu estou olhando isso daqui de cima para baixo, o plano de oscilação que estava paralelo a essa parede, ele vai mudando. Tá? Isso daí é a chamada precessão do plano de oscilação do pêndulo de Foucault. Bom, o que tem de curioso nisso? Por que essa experiência é tão importante assim? Bom, você fala, o que está fazendo com que o meu plano de oscilação mude para cá? Por quê? Por que diabos que ele girou no sentido horário e não anti-horário? Quem que está mandando o plano de oscilação mudar? Em princípio, se eu coloquei ele paralelo a essa parede, só tem o peso puxando para baixo e a força de tração no fio, eles formam um plano. Se eu solto ele em repouso nesse plano, ele tinha que ficar sempre nesse plano, mas ele não me obedece. Por algum motivo muito misterioso, ele gira no sentido horário e não anti-horário. Se eu estou no Polo Sul, acontece o contrário. Se eu estou no Polo Sul, eu solto o pêndulo lá, ele gira no sentido anti-horário. Aí você fala, mas gente, como é que pode isso? Quem que está mandando esse pêndulo girar para um lado e não para o outro? Eu nunca entendi isso aí na minha graduação, eu sempre ficava confuso, né? Com essa coisa do pêndulo de Foucault, se era horário, anti-horário, nunca entendia nada disso, né? Hoje em dia, para mim, pelo menos, é claro o motivo disso. Bom, então, você faz essa experiência, está aqui, e aí você vai e descobre isso daí. Bom, aí, então, é uma coisa muito misteriosa, como é que ele escolhe um lado e não outro. Bom, o professor Ricardo disse que a gente vai fazer algumas observações aqui, depois da palestra, não é? Se a gente está no hemisfério norte, a gente poderia fazer a experiência aqui também. Depois que a gente fez a experiência do pêndulo de Foucault, que viu que ele a cada 3 horas ele vai andando aqui assim, de 40, então ele dá uma volta em 24 horas. Aí depois a gente sai da palestra aqui, vai lá para fora, junto com o professor Ricardo, e a gente tira uma fotografia do céu. Se a gente está no Polo Norte,
tem uma estrela muito brilhante, bem aqui em cima da gente, chamada Estrela Polar Norte. Ela fica sempre lá, praticamente parada. Todas as outras estrelas, elas andam no céu. Se a gente bate uma fotografia do céu com uma exposição de 2 horas, a gente vê que todas elas descrevem um círculo ao redor da Estrela Polar Norte. Então isso é algo muito curioso. Então, assim como o Sol nasce a leste e se põe a oeste, a mesma coisa acontece com as estrelas. A gente em geral não vê isso, mas é igualzinho acontece com o Sol e com a Lua. As estrelas também nascem a leste e se põem a oeste. Próxima. Então aqui, pode ir mais uma. Essa daqui é a experiência do Foucault, tá? Então ele começa paralelo a uma parede, depois de 3 horas ele muda. E aí depois a gente vai lá para fora, tira uma fotografia do céu, e o que a gente observa? Que o plano de oscilação do pêndulo de Foucault acompanha as estrelas. Se eu estiver vendo, por exemplo, o Cruzeiro do Sul, vamos supor que o Cruzeiro do Sul agora à noite, vamos supor que ele estivesse nessa direção aqui. Eu coloco o meu plano de oscilação do meu pêndulo apontando para o Cruzeiro do Sul, aí daqui a 3 horas eu venho, o Cruzeiro do Sul está lá, o plano de oscilação foi para lá. Daqui a mais 3 horas, o Cruzeiro do Sul está lá, o plano de oscilação foi para lá. Tem relação dessas duas coisas? Visualmente é óbvio que tem. Na mecânica do Newton, não. Por que não? Porque o Newton provou aquele teorema 30, que todas as estrelas não fazem força na gente. Então eu posso sumir com as estrelas, que nada vai acontecer com o meu pêndulo. Mas dentro essas ideias aí é que sugerem que talvez não seja bem assim. Pode ser que sejam as estrelas e galáxias que tenham alguma influência no meu balde, no meu pêndulo de Foucault, etc. Tá? Próxima. Então tem 200 anos depois de Newton, tem uma pessoa muito famosa que é Ernest Mach, é um filósofo da ciência. Ele falou, essas coisas do Newton de espaço absoluto, vazio, isso é uma monstruosidade. Não tem movimento de matéria em relação ao vazio. Não faz sentido. Eu só posso dizer que alguma coisa anda, se aproxima ou se afasta de outra matéria, mas não em relação ao vazio. Só tem movimento de matéria em relação à matéria. Aí ele tem uma frase muito famosa que é o seguinte: os princípios da mecânica podem ser concebidos de tal maneira que mesmo para rotações relativas surgem as forças centrífugas. Ou, tente parar o balde de Newton e girar o conjunto das estrelas fixas, e então prove a ausência das forças centrífugas. Essas ideias ficaram conhecidas como princípio de Mach. O que o Mach está dizendo aqui? O que o Mach está dizendo é que só tem movimento de matéria em relação à matéria. Então, na experiência do balde do Newton, o Newton girou o balde e a água subiu para a parede. Vamos supor que ele gire uma vez por segundo e ela chega até a beiradinha do balde, quase deslocando. Se ele girar mais rápido, ela entorna. O que o Mach está falando? Se eu pudesse fazer a experiência de pensamento, deixar o balde parado aqui na nossa frente, fosse o super-homem e girasse todo o universo ao redor de um eixo aqui, passando pelo centro do balde, o que ia acontecer na água? Para o mar, só interessa movimento de matéria em relação à matéria. Então, se quando Newton gira o balde, a água sobe para as paredes, se eu deixar o balde parado aqui em cima da mesa, vamos deixar a Terra parada aqui, para a gente ter um referencial aqui, e girar todas as estrelas e galáxias uma vez por segundo ao redor da Terra, para o mar, a água tem que subir para as paredes do balde. Isto ficou conhecido como princípio de Mach. Tá? O mar, o que ia acontecer para o Newton, se eu deixasse o balde parado aqui e girasse todas as estrelas e galáxias ao redor do meu balde?
De novo, é aquele famoso teorema 30. Uma casca não exerce força dentro. Então não interessa se as estrelas estão paradas, ou se elas estão girando juntas, todas elas, uma vez por segundo ao redor do balde, elas não fazem força na água. Então a água vai continuar plana, se o Newton tiver certo. Se o mar tiver certo, desde que o movimento relativo seja o mesmo, o efeito tem que ser o mesmo. A água tem que subir para as paredes do balde. O meu braço tem que subir. Ou o contrário, o que aconteceria, por exemplo, com o pêndulo de Foucault, se de repente o super-homem fosse lá e parasse todas as estrelas e galáxias? Para o Newton, nada, o plano de Foucault ia continuar precessando. Para o mar, o plano de Foucault ia ficar parado aqui. Já que eu parei meu Cruzeiro do Sul e todo mundo, as estrelas não vão mais girar, nem para a direita, nem para a esquerda. Tá? Então isso ficou conhecido como o princípio de mar. Só que o mar, não dá para a gente fazer experiência. Não dá para eu ir lá e girar todo o universo aqui uma vez por segundo para saber quem está certo. Se é o Newton ou se é o mar. E o mar também não implementou, primeiro ele não deu para ele fazer experiência. E ele também não implementou matematicamente essas ideias. O que seria implementar matematicamente? Bom, ele tem que mostrar que quando ele gira as estrelas e galáxias, vai aparecer uma força centrífuga real, que vai levantar meus braços, que vai empurrar a água para os lados e tal. E isso ele também não fez. Mas esse livro do mar causou um impacto muito forte sobre um jovem da idade da maioria de vocês aqui, que se chama Albert Einstein. Einstein gostou das ideias do Ernest Mach, e ele falou, eu acho que o mar está certo. E aí ele resolveu criar a teoria da relatividade geral para implementar essas ideias de um filósofo. E assim teve origem as teorias do Einstein. Ou seja, se ele girar o universo, tem que aparecer alguma coisa aqui que vai exercer uma força na água. Tá? Só que no final das contas, a teoria do Einstein não implementou as ideias do mar. Ele queria, mas não conseguiu. De qualquer forma, aquilo que eu vou apresentar para vocês agora é uma teoria com a qual eu tenho trabalhado, que é essa chamada mecânica relacional. De novo, a gente também foi influenciado por Ernest Mach. Eu, particularmente, sou favorável a essa ideia do mar, de que se eu pudesse girar o universo inteiro, uma vez por segundo, a água do balde ia subir para as paredes. Se eu pudesse parar as estrelas, o plano de oscilação do pêndulo de Foucault não ia mais girar. Tá? Então vamos ver o que aqui é só uma frase do Einstein. Olha só o que ele disse. Um modelo de interação satisfazendo ao princípio de mar deve levar à seguinte consequência. Um corpo rodando deve gerar dentro dele forças de Coriolis e centrífuga. A centrífuga é essa que vai empurrar a água para as paredes do balde. E a Coriolis é um nome que se dá para essa força que vai desviar o pêndulo de Foucault, ou no sentido horário ou anti-horário. Tá? Então, se o universo estiver girando nesse sentido, o Einstein falou, então tem que aparecer uma força aqui dentro que vai fazer com que o meu plano de oscilação sinta uma força para girar nesse sentido. Essa é a tal de força de Coriolis. Tá? Só que, como eu falei, o Einstein não teve sucesso em implementar essas ideias. Quando ele escreveu isso, ele ainda acreditava que sim, depois ele próprio viu que não. Aí, quando ele viu que não, ele acabou abandonando o princípio de Mach e ficou com a teoria dele. Eu, ao contrário, prefiro abandonar a teoria do Einstein e ficar com as ideias do Mach. Né? E é isso aí que eu vou apresentar para vocês aqui agora. Bom, próxima. Então, aquilo que eu vou falar agora, aguçem as orelhas de vocês, fiquem bem críticos. Aquilo que está sendo apresentado agora é uma teoria de uma pessoa, colega de vocês, brasileiro, assim como vocês e tal. Não sou nenhum Newton, nenhum Mach, nenhum Einstein. Então, sintam-se à vontade para criticar à vontade, tá? Pode ser tudo aqui
besteira. Então, sintam-se à vontade para criticar à vontade. Bom, mas é isso que a gente trabalha, é isso que a gente acredita. Então, o que eu vou apresentar aqui é o trabalho da minha vida, que eu tenho me dedicado nesses últimos anos a implementar, a desenvolver essa teoria e a defendê-la. Tá? É uma teoria que é contrária tanto à teoria da relatividade restrita, quanto à teoria da relatividade geral de Einstein. E a ideia é implementar essas ideias do nosso amigo Ernest Mach. Nada mais é do que tentar entender o balde e o pêndulo de Foucault e a queda livre, que são essas três experiências que eu apresentei aqui para vocês. Tá? Então, ele é baseado, em vez de, o Newton falava, somatória de forças igual a MA. A gente fala que não. A soma de todas as forças agindo sobre qualquer corpo é sempre nula em todos os sistemas de referência. Mas como assim somatória de forças é zero? Não tem a gravidade atuando aqui na queda livre? Eu não estou vendo que essa minha maçã azul está caindo, né? Como é que pode eu dizer que a somatória de forças é zero? A gente já vai mostrar como é que a gente faz isso. Tá? Bom, mas então isso é diferente do MA do Newton. Qual é que é a vantagem? Quando a gente fala que a somatória de forças é zero, não aparece aqui aquela massa inercial que aparecia no MA. Também não aparece o A, aceleração em relação ao vazio. Em nenhum momento a gente vai falar de alguma coisa andando em relação ao vazio. Tá? Segundo o postulado, em vez da lei de Newton da gravitação, que era M1, M2 sobre R ao quadrado, aparece agora, então esse daqui é o termo da lei de Newton da gravitação, mas tem um termo aqui que depende, esse R ponto é a velocidade relativa entre dois corpos que estão interagindo, se aproximando ou se afastando. E aí aparece também um R, dois pontos aqui, que é a aceleração relativa entre os corpos que estão interagindo. Então, eu só vou dar ideia geral para vocês de onde que vem esses termos aqui. Então, a gente está modificando a lei de Newton da gravitação, introduzindo dois termos a mais. Um que depende da velocidade entre os corpos e outro da aceleração entre eles. Próxima. Por que a gente está fazendo isso? Então, eu vou passar aqui rapidamente. O motivo da gente introduzir aqueles termos vem de uma teoria de um físico alemão do século XIX que trabalhou juntamente com Gauss na Universidade de Göttingen, que se chama Weber, nascido em 1804 e morreu em 1891. A gente tem um livro só sobre a teoria desse Weber para o eletromagnetismo. Quem de vocês tiver interesse, esse livro também, um análogo a ele, está disponível em PDF na nossa homepage. Vocês podem baixar, imprimir e tudo mais. O que é que diz essa teoria do Weber? O Weber, durante a vida dele, ele conhecia três leis. Conhecia uma lei de Coulomb, que é análoga do Newton da gravitação, só que para carga. Carga atrai ou repele carga, Q1, Q2 sobre R ao quadrado. Conhecia uma força parecida para corrente, que o professor João Paulo Chaib aqui traduziu o livro do Ampère, então vocês pegam e leiam o original do Ampère, traduzido pelo professor Chaib, vocês vão ver que fantástico que é a obra desse Ampère. É uma lei do tipo da de Newton, I1 e 2 sobre R ao quadrado, mas depende também do ângulo entre os elementos de corrente. E o Weber conhecia a lei de um outro pesquisador, que é o Faraday, que diz que se você varia a corrente no circuito primário, você induz uma corrente no circuito secundário. Pois bem, para unificar essas três coisas, o Weber supôs que corrente é carga em movimento. Então ele introduziu um termo de velocidade para dar conta em ampere e introduziu um termo de aceleração para dar conta da lei de Faraday. Tá? Então, a lei que a gente está propondo na gravitação é algo que o Weber propôs para o eletromagnetismo. Nada mais é do que isso. Assim como Coulomb é parecido com Newton, a ideia é supor que também no gravitação, quando tem velocidade e aceleração entre os corpos, a força é modificada. Pode pular. Pode pular. Pode pular. Pode pular.
Bom, então, qual é o principal resultado que a gente obtém com uma lei de Weber para a gravitação? Então, como eu falei, o primeiro termo é o do Newton. Aquele do 3 e o 6 são novos. Um depende da velocidade entre os corpos e outro da aceleração entre eles. Então, a gente calculou a força de uma casca, por exemplo, dessa sala aqui, nesse objeto. Qual é a força que essa sala exerce nesse objeto quando eu ando com ele por aqui? Então, aí, esse é o resultado. Lembra que o Newton tinha provado aquele teorema 30, de que uma casca não exerce força dentro dela. Mas isso vale, como eu disse para vocês, para a força que cai do tipo 1 sobre R2. O primeiro termo do Newton dá zero. O segundo termo, na hora que você integra, também dá zero, cai com 1 sobre R2. Mas o último termo, que depende da aceleração entre os corpos, cai só com 1 sobre R. Então, aquelas condições que o Newton havia suposto para provar o teorema, não são válidas com uma lei de Weber. E na hora que você integra essa lei de Weber, a força não dá mais zero. Se eu tento acelerar esse meu objeto para cá, as paredes fazem uma força nele para cá. Se eu tento acelerar ele para cima, as paredes e o teto fazem uma força nele para baixo, sempre contrária à aceleração. E essa força depende da massa desse objeto e da aceleração dele em relação às paredes. Tá? Não é mais aceleração em relação ao espaço vazio. Então, como é que a gente faz agora para estudar queda livre? Se eu falei que somatória de forças é zero. Então, de novo, a força da Terra mais a força das estrelas na minha maçã tem que ser zero. Próxima. A força da Terra é do tipo Newton, essencialmente. E agora as estrelas não fazem mais uma força zero. Elas fazem uma força menos MA. E aí, se eu passar aquele MA para o lado direito, eu estou deduzindo a segunda lei de Newton. Eu não estou começando com ela. Aqui está toda a essência da mecânica relacional. Eu estou deduzindo o MA do Newton como sendo uma força real. Que massa que é aquela que aparece ali? Massa gravitacional. Por quê? Porque vem de uma interação gravitacional desse corpo com as estrelas e galáxias. Que aceleração é aquela que aparece ali? É a aceleração entre esse corpo e as estrelas e galáxias. Não é mais aceleração em relação ao vazio. Tá? Então a gente deduz um análogo à segunda lei de Newton, mas com outra interpretação. Pode pular, pode pular. Pode pular. Bom, o que a gente obtém na experiência do balde com mecânica relacional? Então aquele ali é o resultado do Newton. Pode apresentar. Com a mecânica relacional, você chega na mesma fórmula. A mesma fórmula. Mas o ômega que aparece aqui não é mais a rotação, velocidade angular da água em relação ao vazio. É a velocidade angular da água em relação às estrelas e galáxias. Então, tanto faz se eu giro, como na experiência do Newton, se eu giro a água, ela fica côncava. Se eu deixar ela parada e girar o universo ao redor de um eixo aqui passando pelo centro da minha água, de acordo com a mecânica relacional, ela também vai ficar côncava. Quão côncava? Depende da velocidade relativa. Se ela for a mesma, vai ficar o mesmo tanto de concavidade. Só interessa, então, na mecânica relacional, movimento relativo entre a água e o universo distante. Próxima. O que aconteceria com o pêndulo se a gente parasse as estrelas? Próxima. Para Newton, nada. As estrelas não exercem força aqui dentro. Então, mesmo que você pare com as estrelas, o meu pêndulo de oscilação vai continuar girando no sentido horário no polo norte e no sentido anti-horário no polo sul. E com a mecânica relacional, o que acontece? De acordo com as ideias do Mar, se eu pudesse parar as estrelas, o pêndulo de Foucault deixaria de precessar. Tá? Então, essas são as diferenças. Você muda a interpretação
dos mesmos termos que aparecem na lei de Newton, mas com algo que, para mim, pelo menos, é muito mais intuitivo, né? Você está encontrando a curvatura da água, que é a rotação dela em relação às estrelas, quem causa a precessão do pêndulo de Foucault, etc. O problema é que essas coisas a gente não pode testar. Eu não consigo mandar o super-homem lá e parar todas as estrelas e saber quem está certo. Se é o mar ou se é o Newton. Eu não consigo mandar o super-homem girar tudo ao nosso redor uma vez por segundo, para saber se o balde vai ficar côncavo, se meus braços vão subir ou não. Isso eu não consigo. Mas essas ideias são muito interessantes porque elas sugerem experimentos para ser feito no laboratório. Por exemplo, eu posso pegar esse meu balde aqui, colocar uma casca de vidro ao redor dele e girar só a casca de vidro em relação à terra, por exemplo, e deixo o balde parado dentro lá do vidro. Está até tampado aqui, não tem nem corrente de vento para atrapalhar lá. Será que ele vai ficar côncavo ou não? Ninguém sabe. De acordo com Newton, mesmo se você girar a casca de vidro, nada deve acontecer na água. De acordo com a mecânica relacional, ela deve ficar côncava, mas muito pouco, porque o efeito depende da massa dessa casca. Na hora que você faz as contas, o efeito é ínfimo, né? Praticamente desprezível. Ele só aparece no balde que a gente tem o universo inteiro, mas uma casca só, o efeito é muito pequeno, tá? Mas o que eu queria só deixar aqui, a mensagem é que, embora essas coisas sejam puramente filosóficas, elas levam a possíveis experimentos, alguns estão sendo feitos já hoje em dia, outros estão propostos, para testar essas ideias filosóficas. Pode passar, pode passar, pode passar, vou pular, pode passar, 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 volta uma. Então, só para concluir, porque eu acho que o mais interessante é a gente debater. Então, acho que é interessante a gente ter tempo aqui para ouvir os questionamentos de vocês e a gente debater. Então, por isso que eu não acho que é interessante a gente ter esse tempo. A essência da mecânica relacional está aqui. Em vez de falar somatório de forças igual a MA, a gente fala somatório de forças igual a zero. E em vez de usar uma lei de Newton da gravitação, a gente usa uma lei de Weber para a gravitação, que tem dois termos a mais, que a motivação para eles vem da analogia com o eletromagnetismo. O termo do meio é o que dá a força de Ampère, e o termo da direita é o que dá a lei de indução de Faraday no eletromagnetismo. E é aquele termo da direita que vai dar o MA, lá do Newton. Tá? É ele também que vai me dar o pêndulo de Foucault, etc. Próxima. Então, conclusão, o que a gente obtém com a mecânica relacional? A gente deriva a segunda lei de Newton, F igual a MA, a gente não começa com ela. Lembra que a gente começou com o somatório de força igual a zero. E aí você mostra que aquele menos MA é uma força real de interação entre o corpo e o universo distante. A gente deduz o princípio de equivalência, que a massa inercial é igual ou proporcional à gravitacional. A gente não postula aquilo. A gente dá uma explicação da experiência de queda livre do Galileu, porque de que é que o chumbo e uma rolha e uma pena caem juntos no vácuo? Porque tanto a massa do M1, M2 sobre R ao quadrado, quanto a massa do MA são massas gravitacionais, então elas podem cortar. A gente mostra que a força centrífuga de Coriolis são forças reais, não são mais fictícias. Elas têm uma origem gravitacional, do corpo interagindo com o universo distante. E a gente faz uma implementação quantitativa do princípio de Mach. Como a gente falou, se vocês quiserem ver mais detalhes desses livros, das citações, das referências, estão disponíveis lá na nossa homepage para vocês lerem com calma depois. Mas hoje eu acho que seria interessante aqui da gente debater, ver as opiniões de vocês, as nossas. Lembram que vocês podem ter a opinião que vocês queiram. Ninguém ainda sabe quem está certo. Se é Newton, se é Einstein, se é Mach, tá? As coisas estão em aberta. É isso daí. Obrigado.
abrir para perguntas. Quer perguntar, Ricardo? Ricardo não fugiu. E outra coisa também que eu vou falar é o seguinte, alunos, ex-alunos que ainda não pegaram a camiseta, por favor, compareçam lá na Secretaria da Física para pegar a camiseta. E eu acho que tem gente suficiente para pegar a camiseta, inclusive quem não foi ex-aluno e estiver aqui só de passagem, e pegar na Secretaria da Física, tá certo? A camiseta é essa aqui, bonita, que é da Semana da Física, tá certo? Mas vai ter tempo, vocês podem pegar hoje, amanhã, mas o acesso só vai ficar hoje. Então, por favor, quem pergunta? E vocês podem visitar o pêndulo de Foucault na França, né? O Bloco S tem um pêndulo de Foucault? Eu não sabia, não. Aí, ó, tem um pêndulo de Foucault montado, enorme, no Bloco S, eu não sabia. Enfim, fazer o quê? Então, pergunta, gente. Pronto, ali o... Vocês têm, gente, aqui com vocês o pêndulo de Foucault. Esse que eu fiz com vocês aqui, eu só falei que daqui a algum tempo ele vai girar para cá e tal. Aqui na Católica vocês têm um funcionando, gente. Vão lá, pega uma hora lá que ele te veja oscilando, marquem no chão lá. Em geral já tem até, não sei como é que funciona aqui, mas já está marcado lá. Ele mostra uma linha. Aí vocês vão embora, vão almoçar e tal. Volta do almoço, vai lá de novo. Vocês vão ver que ele já mudou a linha. Aí vocês param, gente, e se perguntam. O pêndulo de Foucault a gente pode fazer ele nessa sala fechada. O que faz com que ele gire no sentido horário e não anti-horário? Parem, gente, se perguntem. É a experiência das mais bonitas que tem. É essa do pêndulo de Foucault que, por privilégio de vocês têm aqui, ó, no bloco S. Bloco S está aqui, gente, para vocês verem a experiência e parar para meditar sobre ela, gente. Parem e se perguntam o que faz com que ele gire no sentido horário e não anti-horário. Como é que ele pode escolher? Como é que ele pode escolher um dos dois sentidos, gente? E aí, tem essa relação que eu estou falando para vocês, já estou dando a dica para vocês. As estrelas, o Sol, giram no mesmo sentido que o pêndulo de Foucault. Então a pergunta seguinte é: tem relação entre as duas coisas ou não? É uma pura coincidência. Na mecânica do Newton é uma pura coincidência. O mar fala que não, que é as estrelas que estão fazendo com que o plano gire naquele lado e não no contrário. Vão lá, gente, vejam ele de manhã, depois volta à tarde para ver como é que ele mudou. Perguntas, por favor. Boa noite, professor. Eu só queria te perguntar, na verdade, duas coisas bem rápidas, na verdade. Uma é, eu não via a necessidade de se eliminar a relatividade. Aí eu queria que você me explicasse isso. E outra é a relação entre o eletromagnetismo de Weber e a relação de você trazer os termos para gravitacional. Fazer o quê? Os termos meio que... Tá. Bom, sobre a questão da relatividade, um dos motivos pelos quais eu sou contrário às teorias da relatividade do Einstein é que ele não dá conta do balde. Por exemplo, o que aconteceria no balde aqui nesse balde aqui? O que o Newton diria se eu desaparecesse com as estrelas e galáxias, só deixasse a Terra e o balde, e aí girasse ele aqui, bem rápido? Ia ter alguma mudança se eu desaparecer com as estrelas e galáxias? Não. Por que não? Pelo famoso Teorema 30.
O que o Ernest Mach diria? Que a curvatura, se ela é causada pela rotação da água em relação às estrelas e galáxias, se eu desaparecer com estrela e galáxia, não tem mais quem causa a curvatura. Logo, a água deveria ficar praticamente plana. Ela só ia ficar um pouquinho côncava por causa que ela está girando em relação à Terra. Mas não ia ser toda essa concavidade que vocês veem aqui. Bom, e o Einstein, que é a sua pergunta? O Einstein queria implementar as ideias do Ernest Mach. Só que na teoria da relatividade geral, vale o mesmo teorema 30. Uma casca esférica parada não exerce efeito dentro. Então eu posso desaparecer com as estrelas e galáxias, que o meu balde vai continuar côncavo, do mesmo jeito. E isto, eu sou contrário. Eu sou a favor das ideias do Mach. Então esse é um dos vários motivos pelos quais eu sou contrário às teorias do Einstein. Sobre a sua segunda parte, qual é o motivo, a justificativa de colocar os termos eletromagnetismo na gravitação? Não tem. Estou postulando aquilo. Se der, ótimo. Se não der, joga fora, né? Então, por hora, não tem nada muito misterioso, mas é altamente sugestivo. Se você vê, é até o contrário, se você vê o Coulomb, ou a força de Ampère e tal, todos se basearam na gravitação do Newton. Mas depois a gente viu que no eletromagnetismo você precisava daqueles termos a mais. Então é natural que aqueles termos também existam na gravitação. Mas nada, a natureza não segue o que eu penso. Tá? Então eu estou postulando aquilo. Se der, ótimo. Se não der, joga fora. Pulei. É que eu ia mostrar uma analogia aqui, mas tudo bem. Fala no microfone, por favor. Tem aqui, ó. Você não quer perguntar primeiro, não? Ó, desculpa, não vi que você... Boa noite, Assis. Boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta. E se caso você pegasse, depende da massa, não é isso? Isso. Pegasse um pêndulo de Foucault e colocasse literalmente no centro de uma galáxia. Ela está girando ali, não é isso? Isso. Vai depender da massa. Tudo bem? Isso. Põe ele parado e põe a galáxia girando, só a galáxia. Literalmente daria certo quanto a mar, não é isso? Porque você tem muita massa girando ali em torno. Daria certo como assim? Não, eu estou perguntando se daria certo, literalmente, se aparecia literalmente, porque a ideia que você passou foi o seguinte: com a esfera de vidro seria ínfimo, né? Por causa da massa que seria ínfima. Ah, sim, se você puder, sim. Isso mesmo. Sim. E são coisas desse tipo que está se tentando hoje em dia. Por exemplo, a gente está tentando experiência real, está sendo tentada. Em vez de usar um pêndulo de Foucault ou um balde, o que o pessoal está tentando? Eles colocaram num satélite um giroscópio, que é um peão. Isso. Tá? E esse satélite não é geoestacionário, ou seja, a Terra gira em relação a esse satélite. E aí eles estão vendo se a rotação da Terra tem algum efeito sobre esse giroscópio. Tá? Então isso é análogo ao balde ou ao pêndulo de Foucault. Então é uma das experiências que está se tentando usando a massa da Terra, que aí já é grande. Aí o efeito já é mensurável. Tá? Então isso é que eu estou querendo dizer a vocês, gente. Essas coisas que parecem só filosofia, leva a diversas previsões práticas que estão sendo tentadas no laboratório. Professor Ricardo. Não, só uma observação que quando da sua fala, houve em algum momento como se todo o universo, digamos assim, estivesse girando. Me pareceu, né, pelo menos da fala, como se estivesse tudo girando no mesmo sentido. Não é exatamente porque tem... Então, porque aí me veio a pergunta, tá certo? Se eu pensar nesse sistema, primeiro que eu vou imaginá-lo todo como se ele fosse... toda a distribuição de massa ela fosse uniforme. Perfeito. Tá bom? Então,
pensaria já no universo até infinito. Perfeito. Tá. E diante dessa questão, dessa rotação do próprio universo, eu imaginei, então, como é que essa coisa se comportaria, né, esse pêndulo se comportaria dentro de, por exemplo, Vênus, que tem uma rotação retrógrada, né, ou Urano, que tem basicamente quase seu eixo apontado o eixo de rotação apontado, né, para o Sol. Então, no caso do pêndulo de Foucault, a resposta é: ele sempre fica parado em relação às massas distantes. Então, aí, no referencial do universo, você vai ver Vênus, igual, por exemplo, qual é a explicação que se dá classicamente para o pêndulo de Foucault? Porque de que é que a gente fala que ele gira no sentido horário no Polo Norte, no sentido anti-horário no Polo Sul? A gente fala, bom, é porque o plano de oscilação do pêndulo de Foucault fica parado no espaço. Só que esse espaço é as estrelas. Então, é um efeito puramente aparente, é a Terra girando embaixo do pêndulo de Foucault que gera aquele efeito. Essa é a interpretação usual dentro da mecânica clássica, tá? É que o pêndulo plano fica parado no espaço, só que, por algum motivo, esse espaço coincide com o referencial das estrelas e galáxias. Então, tudo que estiver girando, Vênus e tal, você vai ver a precessão para quem estiver parado naquele planeta. Sempre que alguém estiver vendo, igual a gente vê as estrelas fazendo assim. Então, o pêndulo tenta fazer assim. A gente está no hemisfério norte, por exemplo. Para quem está no planeta, sim. Para quem está lá no planeta, sim. Mas para quem está nas estrelas, os dois vão estar parados no espaço. Os dois ficam parados no espaço, em relação às suas estrelas. É como se aqui fossem as estrelas, aí o pêndulo vai ficar sempre aqui. Vamos supor que aqui é o meu referencial das estrelas, e a Terra está dando uma volta por dia aqui. Vamos supor nesse sentido. Aí o pêndulo está aqui, e a Terra, aí você vai ver, para quem está na Terra, vai ver ele fazendo assim. Se você tiver um planeta retrógrado, o pêndulo vai continuar parado aqui. Para quem estiver nesse planeta, no polo norte desse planeta, vai ver no sentido contrário. Então, é sempre, para o pêndulo de Foucault, para entender, é só lembrar que ele fica parado em relação às estrelas e galáxias. Boa noite, professor. Pensando no princípio da equivalência das massas, ali da massa inicial e da massa gravitacional, e como o senhor, pela mecânica relacional, a gente pode calcular a massa de um objeto qualquer em relação às estrelas, correto? Eu já fiz um cálculo uma vez, que a gente calculava a massa distribuída no universo. E, no caso, pensando nisso, eu fiz, claro, uma aproximação por causa do raio visível do universo. O senhor já pensou em calcular como se fosse essa esfera todinha, entendeu? Com massa totalmente distribuída, a aceleração, no caso, e calcular qual é a massa de um objeto em relação a essa esfera, e, no caso, se seriam, digamos assim, próximas os valores da massa inicial e da massa gravitacional. Você já pensou? Então, dentro da mecânica relacional, o que se obtém é isso, que elas são a mesma. Mas eu digo com valores numéricos. Não, então, mas, por exemplo, se ele calculasse a massa de um objeto em relação no caso, que ele está interagindo com as estrelas. Então, essa conta é a mecânica relacional. Sim, aí é o seguinte. É ela que te dá essa massa. Eu digo que, por exemplo, um notebook de 2 kg, é uma massa inicial, certo? É o que eu estou sabendo, no caso, fora da mecânica relacional, eu digo que a massa inicial de um notebook, pesando numa balança, é igual a 2 kg. É gravitacional, verdade, perdão. E, no caso, tentar achar um valor próximo, com um desvio experimental.
Por exemplo, achar Não, o um que equivalência pode ser feito é o seguinte, isso talvez numérico, seja tentando uma aproximação. um outro exemplo de uma experiência que poderia ser feita. Suponha que a gente está fazendo aqui a experiência de queda livre. Suponha que eu vou lá fora, qual é a aceleração de queda livre de uma maçã? Qual que é o valor, gente? 9,81, por exemplo, né? Então, esse daí é o valor que a gente vê nos livros, aí 9,81, etc, etc. De acordo com a mecânica relacional, se eu solto esse corpo aqui lá fora, num campo de futebol, ele vai cair com 9,81. Se eu trago ele aqui para dentro dessa sala e solto ele, deve mudar essa aceleração de queda. A gente pode interpretar como sendo um aumento da massa inercial dele, dentro da mecânica newtoniana, se o efeito ocorrer. De acordo com Newton e de acordo com a teoria da relatividade geral, a aceleração vai continuar a mesma, fora, lá no campo de futebol ou aqui dentro de uma casca esférica. De acordo com a mecânica relacional, não. A aceleração deve diminuir. A questão é a ordem de grandeza, que é muito pequeno para uma massa de 1 tonelada, para um raio de 10 metros e tal. O efeito é desprezível, mas a gente pode estimar, sim, essa mudança de massa. Isso daí já está feito, a conta já está feita. A questão é encontrar alguma experiência que você possa detectar algo com valor tão pequeno, mas está feito. E, no caso, tem alguma experiência parecida que já está em andamento, ou é só aquela que o senhor falou? Não, tem várias que estão sendo feitas. Poderia me falar um experimento que esteja, no caso, o esquema de um experimento que esteja sendo executado para tentar provar? Tem, o análogo a esse, por exemplo, da casca, do satélite que eu falei que eles estão tentando, é com coisas elétricas. Então é você fazer uma experiência, no caso, por exemplo, frequência de oscilação de um circuito, você faz uma experiência e mede o período, frequência de oscilação de um circuito elétrico. Depois você traz esse circuito e coloca dentro de uma casca eletrizada. E aí mede de novo a frequência. Vai ter mudança ou não vai ter mudança nessa frequência? Depende da teoria. A teoria eletromagnética atual, de Maxwell, Lorentz, não prevê mudança. A teoria de Weber prevê uma mudança. Então também é um dos tipos de experiência que está sendo tentado. Estão sendo feitas atualmente, estão em andamento. Ainda não tem resultados conclusivos. Agora é minha vez. Eu vou fazer uma... Professor, você disse que a diferença hoje em dia é que existem cientistas divididos entre a teoria newtoniana e a relatividade, no geral? A maioria, 99%, não. Está todo mundo junto com Einstein. Não, então, a teoria newtoniana, existe essa outra assim, teoria agora, né, que você está apresentando Isso. aqui. Mas são só essas duas? Ou Não. tem mais outras? Tem várias. E mais? Várias. Tem muitas. Não muitas, mas tem várias. Tem sempre vários modelos alternativos que estão sendo propostos, tanto para gravitação, quanto para eletromagnetismo, quanto para quântica. A física está cheia de coisas acontecendo. A maioria delas são meio que deixadas de lado e tal, mas sempre tem gente propondo ideias diferentes. Então é importante vocês estarem um pouquinho abertos para isso, porque a ciência nunca é estática. As coisas sempre mudam. E hoje em dia, então, mudam num ritmo muito acelerado. Você é adepto da teoria quântica? Você acha que ela Eu não tenho trabalhado, eu tenho trabalhado com gravitação e eletromagnetismo até o momento, né? Boa noite. Eu só queria falar uma coisa, porque eu pensei em explicar esses experimentos por conservação do momento angular, né?
Sim. E assistindo a sua palestra agora, eu achei que a sua teoria, ela explica de onde vem o momento angular, a conservação do momento angular. Isso. E eu só queria saber se isso está certo. É exatamente isso. Ele vem devido a uma interação dos corpos com o universo distante. Então, não só o momento angular, mas também o momento linear, eles fazem sentido nesse referencial das galáxias. Então, é nesse referencial que vale conservação de momento. Igual, por exemplo, aqui, se a gente fizer essa experiência aqui de queda livre, qual é o momento total da Terra e desse objeto? Momento linear, mv, é zero, porque está tudo parado. Na hora que eu solto esse objeto, ele ganhou velocidade. Então, parece que está surgindo um momento do nada, porque a Terra está parada em relação a gente. Então, no referencial da Terra, não vale conservação de momentos na queda livre. Para você ver a conservação de momentos, você tem que ir para o referencial das estrelas. Aí você vai ver a maçã caindo e a Terra indo para cima. Só com uma velocidade muito menor do que a desse objeto. Mas você está certo. Aí agora você entende esse conservação em relação a quem que é. E é em relação ao universo distante, exatamente. Tanto linear quanto angular. Professor, boa noite. Você falou que seria a gravitação de Weber, agora a gente tem uma função para velocidade, uma função para aceleração, tudo mais. Você falou que veio só analogamente do eletromagnetismo, você postulou. Mas eu queria saber assim, você está trabalhando com a eletrodinâmica e a mecânica relacional, certo? Certo. Então, prevê alguma relação entre, por exemplo, forças elétricas e forças gravitacionais? A mecânica relacional coloca isso? Sim. Tem um trabalho nosso que se chama Derivando a Gravitação do Eletromagnetismo. Então, a gente tenta mostrar que aquilo que a gente chama de força gravitacional pode vir de uma interação entre dipolos elétricos, oscilando, etc. Porque, tá? assim, Mas é uma... O Chaib chegou a comentar com a gente, mas o quão evoluído isso está? Você já consegue realmente matematizar essa relação? Sim. Matematizar sim. O que estão faltando agora são testes experimentais. E é isso que estão começando a surgir nos últimos anos. Tá? Então a coisa está começando a ficar interessante por causa disso. Não só na gravitação, mas porque na gravitação os efeitos em geral são muito pequenos. São coisas muito pequenas. Agora no eletromagnetismo não. E aí fica muito mais interessante, porque aí tem várias diferenças entre a eletrodinâmica de Weber e a força de Lorentz, ou o eletromagnetismo de Maxwell, e aí as coisas são bem mais palpáveis de você medir no laboratório. E aí a coisa está ficando interessante. Né? Tem vários tipos de fenômenos que estão sendo estudados. Por exemplo, esse que eu fiquei 1 ano lá nos Estados Unidos, foi trabalhando lá em Boston com um professor que estuda, por exemplo, um dos fenômenos de eletromagnetismo, que é explosão de fios. Quando você descarrega um banco de capacitores, ou quando cai uma descarga elétrica, um raio, numa casa, às vezes o fio se rompe em vários pedacinhos. Então parece que ele se rompe devido à tração mecânica. Então tem gente, esse pesquisador, por exemplo, que está tentando explicar isso daí com a força de Ampère, que é aquela que eu falei aqui, que é o trabalho que o professor João Paulo traduziu e tudo mais. Então, vários experimentos estão acontecendo hoje em dia no eletromagnetismo, comparando teorias. E aí é muito interessante, porque aí são efeitos grandes, que você pode repetir em laboratório, não é aquelas coisas que você tem que ir para um satélite, ou efeitos microscópicos. No eletromagnetismo não, as coisas são bem mais palpáveis. E aí a coisa está ficando legal. Beleza, obrigado. Só mais uma, eu tinha, talvez seja uma falha minha, mas vamos colocar entre aspas, refutando Newton, refutando também a relatividade, mas a relacional, ela abrange também os conceitos não, mas o que a relatividade prevê? Não. Quer dizer, trata dos mesmos fenômenos, mas vários dá respostas antagônicas, diferentes. Não reproduz os mesmos resultados. Mas são resultados, assim, são coerentes com o que a gente tem hoje. Por exemplo, a gente tem muita coisa já baseada em efeito relativístico. Mesmo sendo antagônicos, a gente consegue encontrar uma explicação, uma saída para fazer também dar certo, pela relacional? Eu não sei o que você quer dizer dar certo. Não, é assim, que a gente igual, por exemplo, o balde aqui.
O que acontece no balde se eu colocar uma casca aqui ao redor e girar essa casca? Para Newton, nada. Relatividade, nada. Mecânica relacional, tem efeito. Tem um efeito. Então, a questão é ir para o laboratório e ver. Não, beleza. Obrigado, professor. Não é compatível com relatividade geral, tá? Não tem jeito das duas estarem certas. Podem facilmente as duas estarem erradas. Boa noite, professor. Boa noite. Analisando o que o senhor falou sobre a relatividade, ela não tem relação com a mecânica relacional na questão da interpretação dos resultados, a minha pergunta é a seguinte: se pela relatividade ela prevê uma curvatura do espaço-tempo dada a massa de um corpo, né? Isso. Qual é a interpretação dada pela mecânica relacional para essa curvatura do espaço-tempo? Não se fala em curvatura do espaço-tempo, se fala igual o Newton falava: a Terra está atraindo a maçã. Interação entre corpos, assim é que a mecânica relacional enxerga. Nada de curvar espaço-tempo. O espaço aqui, num espaço vazio, não faz sentido dentro da minha cabeça, dentro da mecânica relacional. Para mim, se o espaço é vazio, como é que ele pode se curvar? Isso para mim nunca fez sentido. Como é que algo vazio pode ter propriedade? Mas em relação às experiências que foram feitas de um feixe de luz passar por uma massa muito grande e ser desviada... Interação da massa com esse feixe. Essa é a interpretação. E não curvatura espaço-tempo. Não curvatura de espaço-tempo. Certo. Interação, simples. Eu ia perguntar? Não. Passa o microfone lá para trás, por favor. Boa noite, professor. Em relação a algumas pesquisas que surgiram aí, dizendo da velocidade de neutrinos viajar a uma velocidade superior à velocidade da luz e tudo mais, a mecânica relacional, ela pode dar alguma resposta para essa indagação? Ou poderias? Eu diria o seguinte, não em relação ao neutrino especificamente, mas genericamente, sobre a questão de velocidade. A gente tem alguns trabalhos sobre velocidade limite dentro da mecânica relacional, se é a da luz, não é. Então a gente tem alguns trabalhos nesse sentido que a gente já publicou, né? Então, mas tudo isso daí vai dependendo do modelo teórico com que você está lidando, né? Mas tem trabalhos sobre isso, sim, já feitos. Mas não especificamente ligado a neutrino, coisa mais genérica de partículas em geral. Porque, pelo que eu percebi, há uma diferença grande na mecânica relacional e na teoria proposta por Einstein, né? Isso. Aí, por isso que eu fiz essa pergunta da velocidade de ser ou não tratada junto com a mecânica relacional e eu não sei, discutindo junto com a questão da teoria de Einstein e tudo mais. Né? Sim. O tratamento que é feito é esse, se considerar uma velocidade limite, mas sempre, de novo, dentro do pano de fundo, digamos assim, do referencial das galáxias distantes, né? Então, isso daí a gente encontra... Não só a gente, mas tem um trabalho muito interessante, que talvez valha a pena mencionar aqui. O pai da mecânica quântica, Schrödinger, um físico austríaco, em 1925, ele propôs um trabalho
que é essencialmente muito similar à questão da mecânica relacional, e no qual ele usa, em vez de trabalhar com força, ele trabalha com energia de interação. E aí ele trabalha com uma energia do tipo da do Weber, embora ele não conhecesse o trabalho do Weber, que tinha vindo antes dele, já tinha sido apagado dos livros, digamos assim, a obra do Weber. Mas o Schrödinger, por tentativa e erro, ele propõe um potencial do tipo de Weber para a gravitação, e aí ele deduz a energia cinética, o análogo à energia cinética da mecânica clássica. Aqui a gente está deduzindo o MA, mas se você integra uma energia potencial de Weber, um corpo interagindo com o universo distante, você obtém uma energia que é do tipo mv²/2, só que agora esse m é a massa gravitacional e esse v é a velocidade da partícula em relação às galáxias. Então isso é o que o Schrödinger fez. E aí o Schrödinger, dando continuidade a esse trabalho, ele fala, olha, mas a gente sabe, ou aparentemente as experiências estão mostrando, que você tem uma velocidade limite, que é a velocidade da luz. E aí tem uma expressão para energia cinética relativística, que é m0, c², raiz quadrada de 1 menos v2 sub c2. E aí o Schrödinger, nesse trabalho, que é muito interessante, ele propõe uma modificação nessa lei de Weber para a gravitação e consegue deduzir essa expressão que chega na mesma velocidade limite da relatividade, só que com outra interpretação. Seria uma energia de interação gravitacional da partícula, por exemplo, o elétron, com o universo distante, e a velocidade que apareceria lá seria a velocidade em relação ao universo distante. Mas ele obtém essa mesma velocidade limite, que seria c para as partículas, mas em relação ao referencial distante. Então esse é um trabalho, se tiver interesse, eu sugeriria. Ele tem o original dele em alemão, no Annalen der Physik, mas tem também, já foi traduzido para o inglês e já foi traduzido também para o português. É um trabalho muito interessante e o autor é o Prêmio Nobel Schrödinger, pai da mecânica quântica. E é exatamente esse trabalho aqui, com enfoque da energia, em vez de trabalhar com forças. Pessoal, não sei se a gente pode se delongar mais um pouco, talvez, para as perguntas, porque tem a observação e tem um lanche, né? A gente pode deixar um teto aqui até 9h30, então, para terminar a sabatina de perguntas. Tá bom? Só mais um, professor, é que eu acho que não ficou completamente respondido, porque a pergunta, na verdade, era se dentro da mecânica relacional poderia, se existe a possibilidade de dentro da mecânica ter alguma formulação que ultrapasse, uma partícula possa ultrapassar essa velocidade limite de C, né? Então era essa uma das perguntas. Então, rapidinho, passar para o Cláudio aqui. Tudo bom? Professor André, tudo bom? A gente se encontrou lá no IFT em 1991, quando o senhor fez uma palestra justamente sobre os fios que rompem, né? Não sei se o senhor recorda. Faz muito tempo, né? Porque eu ainda fazia o mestrado, acho que o senhor estava no pós-doc. Nessa época, acho que eu estava para ir lá para os Estados Unidos, que eu fui no final de 91, fiquei lá 91 e 92 trabalhando. O pesquisador chama Peter Granot, é um alemão, mas que na época estava trabalhando lá em Boston, nos Estados Unidos. Faz experimentos de, aquilo que eu falei para vocês, descarregar um banco de capacitores, aí passa um pulso de corrente, o fio se rompe em vários pedaços. E esse pesquisador, Peter Granot, ele tenta interpretar essa ruptura do fio por forças longitudinais de tração geradas pela força de Ampère, e isso daí está relacionado com Weber, porque a lei de Weber, ela chega na força de Ampère e tal. E aí começa o seu interesse nas forças de Weber, né? Eu me recordo disso. Bom, aí eu só queria interromper aqui, comunicar que nós tínhamos 2 visitantes pelo site, né? O senhor está sendo visto no Brasil afora, não sei onde, né?
mas como eles não mandaram perguntas, então eu resolvi formular uma. A teoria parece estar no início, né? Quer dizer, tem muita coisa ainda para fazer, né? Então, talvez perguntar alguma coisa seja alguma coisa que ainda esteja por ser feita, algum cálculo que esteja ainda por ser desenvolvido, né? E aí me veio a questão que é a seguinte, né? No caso, as teorias de Monde, elas têm na verdade, uma preocupação em tentar explicar o movimento das galáxias, né? Para o público aqui. Tem uma observação que é feita sobre as galáxias, né? Em geral, as galáxias que estão sendo vistas até agora, e o que se observa é que o movimento de rotação das galáxias não corresponde às leis de Newton, né? Então começam a aparecer explicações na tentativa justamente de justificar esse movimento. Uma delas é a teoria Monde, né? São as teorias do tipo Monde. E aí eu queria perguntar se a teoria da mecânica relacional é parecida, se ela tenta explicar, digamos, esse movimento. Quentes, digamos assim, dentro de astronomia, como aquilo que foi falado, é a chamada curva de rotação plana das galáxias. Então, você medindo a velocidade tangencial, por exemplo, do Sol ao redor do núcleo da galáxia e tal, e aí você observa que essas velocidades tangenciais não seguem a terceira lei de Kepler, né? E, portanto, não estariam compatíveis com a mecânica newtoniana. E aí você tem duas alternativas principais para explicar esse dado que vale para praticamente todas as galáxias que a gente conhece. Uma é supor que tem matéria que a gente não vê, mas estaria afetando gravitacionalmente as estrelas, né? É a chamada matéria escura. Escura porque a gente não vê no visível, no raio-x, no infravermelho, mas ela apareceria nos efeitos gravitacionais, né? A segunda alternativa é dizer que as leis de Newton não valeriam para distâncias da ordem de uma galáxia. Elas valeriam bem no sistema solar, aqui na Terra, mas não para distâncias da ordem de uma galáxia. E aí, dentro eu particularmente, a minha intuição me diz que é mais eu acho que é mais isto do que a matéria escura. Acho mais plausível, por uma série de motivos, achar que ou é na lei de Newton da gravitação, que para distâncias da ordem de galáxia você precisa de correções, por exemplo, um termo do tipo 1 sobre R, alguma coisa assim, ou no próprio MA da segunda lei de Newton, que para acelerações muito baixas, nesse caso da ordem de 10 a menos 10 metros por segundo ao quadrado, o MA deixaria de valer, que seria pequeno, mas aí você teria um outro termo que passaria a dominar. E o que eu acho interessante é que, a partir do momento que você tem na mecânica relacional, que você consegue deduzir o MA como vindo de uma interação, você está deduzindo de onde? Da lei de Newton, da lei de Weber para gravitação. Logo, se você tiver outros termos a mais em Weber e tal, aí você vai deduzir outros termos além do MA. E pode ser que esses outros termos sejam os relevantes quando você tiver distâncias da ordem do tamanho de uma galáxia, né? Tá certo. Eu fiz a pergunta justamente como uma sugestão para talvez um teste para a teoria, né? E é interessante porque, inclusive, essa é uma das críticas que é feita ao Monde, porque o Monde é uma teoria que foi apresentada, que ajusta muito bem essas curvas de rotação das galáxias, mas o pessoal às vezes critica que ela é meio ad hoc, né? Foi feita para isto. Então, não se encontra uma justificativa, porque de que você vai mudar aquele MA daquela maneira, a não ser para ajustar aquilo que você queria. Mas nesse caso não. Mas dentro desse caso aqui, você relacional tem uma origem. E você tem uma origem por trás, então acho que fica interessante, que aí você tem até um guia, né? Você sabe onde é que você quer chegar, então acho muito interessante isso. Outra pergunta, só para finalizar, seria a questão do universo como um todo, né? Quer dizer, a gente está imaginando então que todas essas galáxias e todas as partículas do universo estão afetando, todos afetam todos. Isso. Tá tudo para que isso aconteça, o universo não teria que ser infinito nesse caso? Seria de novo então o universo do Hoyle, o universo estático? Mais ou menos, porque o universo do
Hoyle é um astrônomo britânico, junto com um indiano, Narlikar e tal, eles propuseram um universo que teria sempre as mesmas densidades. Só que eles, em particular, eles acham que o universo está em expansão. Então, se o universo está em expansão, ele deveria estar diminuindo a densidade em função do tempo. Aí, para evitar isso, eles propõem surgimento contínuo de matéria, né? Eu, particularmente, trabalho com um outro modelo cosmológico, que é de um universo também infinito no espaço, no tempo, mas sem expansão. E aí você não teria necessidade de criação contínua de matéria. Então, a minha própria visão cosmológica é de um universo infinito espacialmente, sem origem, sem fim temporal e tudo mais. E aí, como é que fica a questão, de novo, a gente fala, mas a gente já não sabe que o universo está em expansão? Isso vem de uma interpretação da lei de Hubble, de que o desvio para o vermelho seria causado por um efeito Doppler. Mas a gente já fez um trabalho histórico sobre o próprio Hubble, e ele próprio duvidou dessa interpretação. Ele passou a vida inteira dele praticamente lutando contra essa ideia de que o desvio para o vermelho cosmológico seria devido a um efeito Doppler, e ele passou a defender a ideia de que seria devido a um novo princípio da natureza. Então, eu particularmente estou com um Hubble nisso daí, né? Professor, só uma perguntinha. Os modelos que a gente tem, alguns modelos de teoria de quântica de campos e outros, fala de forças, a gente tem 4 forças, e uma das coisas que a gente tenta buscar é a unificação dessas forças, né? Dessas 4 forças. Dentro da relacional, o pouquinho que eu conheço, eu observei que tem a gravitação e tem o eletromagnetismo. Isso. 2 perguntinhas. Além dessas 2 forças, há outras forças também, por exemplo, a fraca e a forte no nível atômico? E a segunda pergunta é, tem a mesma origem a gravitacional e a eletromagnética, ou seja, numa teoria um pouco mais, mesmo que esteja em estudo ainda, para tentar unificá-las? Então, essa daí é a pergunta que foi feita ali. Em princípio, a gente já tem um trabalho sobre isso, tentando deduzir a gravitação do eletromagnetismo. Então, a gente já publicou esse trabalho, chama gravitação como um efeito de 4ª ordem eletromagnético. Então, isso daí a gente tenta trabalhar nisso daí. Mas eu acho queria comentar mais aqui sobre sua última pergunta, que é sobre a questão das forças nucleares. Então, só queria chamar a atenção aqui, a gente acabou de publicar um livro lá na Alemanha, dessa última vez que a gente esteve lá agora, com 2 colegas lá da Alemanha, onde a gente fez um trabalho histórico sobre o Weber, esse alemão, que a gente está usando a lei dele, e a gente levantou que esse Weber, usando a lei de Weber para o eletromagnetismo, ainda no século XIX, antes de Rutherford, Bohr e tudo aquilo lá, como eu falei, a lei de Weber depende da distância e da aceleração entre os corpos. E esse termo de aceleração, ele cai com 1 sobre R. Então, ele é análogo a um MA, só que ele é Q1, Q2 sobre R. E aí, se as 2 cargas estão muito próximas entre si, esse termo fica muito grande, porque ele cai com 1 sobre R. Então, e aí, o Weber mostrou, isso daí no século XIX ainda, que 2 cargas de mesmo sinal, se elas estão se movendo muito próximas entre si, em vez de elas se repelirem, elas vão se atrair, porque é como se elas tivessem uma massa negativa, uma massa inercial efetiva, negativa. Então isso é fantástico, isso acontece apenas na teoria do Weber. E aí o Weber, antes do Rutherford e do Bohr proporem o modelo atômico deles, porque no modelo atômico de onde que vem a força nuclear? Você fala, bom, a gente tem um núcleo positivo e os elétrons orbitando ao redor, mas esse núcleo positivo deveria explodir, porque tem várias cargas positivas ali, e ele é estável. Então você postula que tem uma força nuclear para ir contra Coulomb,
para ir contra essa repulsão. Pois bem, o Weber, antes de tudo isso, com a lei dele, ele mostrou que cargas de mesmo sinal se atraem se elas estão muito perto, porque elas se comportam como tendo uma massa negativa. E aí ele construiu um modelo planetário para o átomo, no qual cargas negativas estariam orbitando ao redor do núcleo, e no qual o núcleo, composto de cargas positivas do mesmo sinal, ficaria coeso apenas por forças puramente eletromagnéticas. Então isso é fantástico, e é uma coisa totalmente desconhecida, que não aparece nos livros didáticos, estou falando. Então, para quem de vocês tiver interesse, a gente acabou de publicar esse livro, chama O Modelo Planetário de Weber para o Átomo, está em inglês, né, mas foi publicado lá na Alemanha. E então vocês podem dar uma olhada nisso, que é fantástico aonde que esse Weber chegou. Então, para mim, isso já é praticamente uma unificação, porque você está... De onde que surgiu a força nuclear? Ela foi postulada ad hoc para você explicar a estabilidade de um núcleo, porque por Coulomb deveria explodir, mas ele não explode. Então, foi postulada a força nuclear forte, em particular, para ir contra essa repulsão coulombiana. Mas com Weber você não precisa disso. Isso é fantástico. E aí a gente escreveu esse livro citando os trabalhos do Weber e tal. E não só isso, ele continuou. Aí tentou explicar a tabela periódica, tentou explicar os espectros discretos da luz com esse modelo. Só que, infelizmente, foi já já estava praticamente já no modelo final dele, ele já estava praticamente já aposentando, já no final da vida dele. E até o último trabalho foi publicado póstumamente, mas está lá, foi tudo publicado antes e totalmente esquecido. Nos livros didáticos só fala até daquele modelo do pudim, tal, mas não tem nada a ver com o do Weber. O do Weber é fantástico, e para mim dá uma explicação natural para a estabilidade dos núcleos. Tá? Então o objetivo foi trazer isso daí para a atenção. Boa noite. Retornando à questão cosmológica da pergunta do professor André, você mencionou o universo... Perdão, desculpa, eu sou péssima com o nome. Retornando à questão do universo infinito, porém que não está em expansão, como é que isso se encaixa com a ideia da densidade limite que o nosso universo não atinge, que sugere que o universo está em expansão? A ideia principal, de onde que surgiu a ideia da expansão? Vamos só tentar entender isso. Não veio do nada assim, né? Ela essencialmente veio, digamos assim, a chamada comprovação empírica do Hubble, foi que o pessoal começou a observar as galáxias. Aí o próprio Hubble foi responsável por descobrir que algumas nebulosas que a gente via no céu, já era conhecida há muito tempo, ele conseguiu descobrir que elas estavam além da nossa galáxia. Isso aí foi no início do século XX. Bom, e aí, depois o Hubble e outros, medindo a luz que chega dessas galáxias, começaram a ver que quanto menor é o tamanho angular de uma galáxia, mais a luz dela está desviada para o vermelho. Esse é o chamado desvio para o vermelho cosmológico. Bom, então esse é o fato. Quanto menor é o tamanho angular, maior é o desvio para o vermelho. Se a gente assume que todas as galáxias têm mais ou menos o mesmo tamanho, então o tamanho angular tem a ver com a distância. Portanto, quanto maior é a distância da galáxia, maior é o desvio para o vermelho, da luz que chega para a gente. Então, isso até aí tudo bem. Aí a pergunta que se faz é, o que está causando esse desvio para o vermelho, na luz que vem das galáxias? Aí é que vem o nó da questão, aí é uma interpretação. Isto não é um dado empírico. E aí o próprio Hubble, quando ele chegou na chamada lei de Hubble, em 1929, ele fez uma suposição de que era devido a um efeito Doppler, ou seja, de que se a galáxia estaria se afastando da gente, quanto maior fosse essa velocidade, maior seria o desvio para o vermelho. E aí,
como a maior parte das galáxias que ele via tinha desvio para o vermelho, significa que elas estavam se afastando da gente. E aí, se você volta no tempo, teve uma hora que estava tudo junto. E aí que surgiu o Big Bang. Qual é o problema com isso? O problema é que isso aí é baseado numa interpretação do que é que está causando o desvio para o vermelho. Então, o Hubble fez essa interpretação no artigo dele. Inclusive, ele fala, nesse artigo de 1929, um universo de De Sitter, que é uma explicação teórica da relatividade e tal, que supunha essa expansão. Pois bem, então, o Hubble, nesse primeiro artigo, fala o universo de De Sitter. Depois, o pessoal continuou medindo esses desvios para o vermelho, e cada vez se media um desvio para o vermelho maior. E aí, se você segue com essa interpretação, é como se as galáxias estivessem se afastando da gente com velocidades muito grandes. Quão grandes? 10% a velocidade da luz, 20% a velocidade da luz. Aí o Hubble, quando começou a ver esses valores tão altos, ele passou a duvidar disso. Porque só o que anda com a velocidade da luz, ou perto da velocidade da luz, ou é a luz, ou é algo muito leve, como um elétron, alguma coisa, uma partícula, mas não algo grande. Tudo que é grande fica mais ou menos paradão, porque tem muita inércia. Então, aí, isso levantou a pulga atrás da orelha do Hubble, e ele passou, ele próprio, a questionar essa interpretação. E aí, o próprio Hubble passou a falar de velocidade aparente, da lei de Hubble, entre aspas, ou seja, não deve ser velocidade. E aí, ele próprio passou a defender um outro princípio da natureza. O que seria esse outro princípio da natureza? Seria qualquer tipo de interação entre a luz vindo lá da galáxia distante até chegar aqui. Qualquer interação da luz, por exemplo, efeito Compton, que ela interage com um átomo, com outro fóton, com poeira, com íon. Toda vez que ela interagir, ela perde energia. Se ela perde energia, a luz dela vai para o vermelho. Então é isso que ele buscou. Só que ele não encontrou exatamente qual era esse mecanismo, mas ele passou a defender essa ideia. Eu, particularmente, também defendo essa ideia. Eu acho que o desvio para o vermelho cosmológico é devido a uma interação da luz que vem de uma galáxia distante com uma matéria que está na metade do caminho entre a gente. Qualquer interação vai tirar a energia da luz e vai causar desvio para o vermelho. Então, eu mantenho a ideia de um universo infinito no espaço, densidade constante, sem expansão. Ok, só que o senhor tocou na ideia da expansão baseada na suposta interpretação da lei de Hubble, só que a minha pergunta era em relação à ideia da expansão baseada na densidade relativa da densidade do universo, que não atinge a densidade limite, que sugere que ele está em constante expansão. Não tem uma densidade limite, em princípio. Você pode ter um universo com a mesma densidade, homogêneo e tal, com a densidade a que a gente tem hoje, que é praticamente um átomo de hidrogênio por metro cúbico. Essa é a densidade estimada que a gente tem hoje. Um átomo de hidrogênio por metro cúbico, na média. E ela pode ser constante no tempo. Não há problema com isso. Mas aí é no caso da relatividade, é outro modelo. Você não precisa assumir esse outro modelo. Professor, surgiu essa pergunta aqui. Seguinte. Tá ok. Seguinte, dos experimentos, uma das observações mais aclamadas que foi usada como base, como sustentação da relatividade geral, foi no eclipse, que até Einstein veio aqui a Sobral, no Ceará. Mas Einstein veio ao Brasil. Tá, isso não vem ao caso, amigo. Então, e aí, eis que foi observado que uma estrela que ficaria em um raio, no caso, atrás do Sol, essa estrela foi observada nesse eclipse ao lado do Sol. Pela teoria da relatividade geral, o que causou esse fenômeno seria a curvatura do espaço-tempo
provocado pela massa do Sol, quando esse raio de luz passou por ela. E, no caso, a mecânica relacional, eu depois fui pensar, ela não explicaria esse fenômeno, ou explicaria? Sim, é possível de explicar, isso já está até publicado também, e é baseado, igual eu respondi para o colega ali, baseado numa interação entre gravitacional do corpo com a partícula luminosa, digamos assim. Fala no microfone. A interação gravitacional, no caso é porque foi derivado a interação gravitacional a partir da massa, a partir da força elétrica. Não, estou explicando Chaib. Então, assim, se a partir da interação entre dois dipolos elétricos, né, foi deduzida a massa utilizando a eletrodinâmica de Weber, e no caso conseguiu-se encontrar um termo que seria atrativo, a luz deveria ser atraída, no caso então, pelo Sol, e não defletida, desviada. Não, mas ela é atraída. A curvatura é em direção ao Sol. No caso... Não, se ela está indo aqui assim, você coloca um corpo aqui à esquerda, ela vem para cá. Ela não é repelida, ela é atraída. Não, então foi... Desculpa. Só como última pergunta e tudo mais, é só que você já passou por vários campos da física, como a parte da sua visão cosmológica, da astronomia, a parte da mecânica, fazendo parte da tanto referência a como a relatividade vê isso, e como o Newton via isso. Passou pela parte de quântica rapidamente, falando que a parte do átomo poderia ser explicada também por Weber, não que isso seja da relacional, mas haveria alguma coisa nessa última vez que você foi para a Alemanha nisso. Só que eu senti falta muito de uma, não sei, ir para a termodinâmica. Como ficaria as coisas na termodinâmica? Continuaria a mesma? Isso não influenciaria em nada? Ou haveria alguma coisa que poderia ser melhorada com alguma coisa alguma falha que a gente não consegue explicar pela termodinâmica atual e a relacional ia vir? De novo, é um tema que eu próprio não trabalhei. Eu diria que está em aberto para quem... Todos estão em aberto, né? Mas esse daí também é mais um deles que está em aberto para quem tiver mais tendência ou interesse ou de ver os fundamentos da termodinâmica, da física estatística, de ver por trás e ver com esse outro paradigma, com esse outro enfoque, ver o que se obtém. Eu mesmo não cheguei a trabalhar, mas está em aberto, acho que está tudo... Pessoal, acho que está suficiente. Então só mais, deu a hora. Só mais uma vez, queria agradecer a disponibilidade de vocês, ficarem até mais tarde, assim. Então, a gente está à disposição, vocês têm o nosso contato com o professor João Paulo. Estamos aí à disposição para quando vocês quiserem. Obrigado.